Meus queridos, pronto. Agora são queridos de verdade. Se você puder, por favor, tome sua Bíblia e abra no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Esther capítulo 4, versos 13 e 14. Para mim, esses dois versos, os versos 13 e 14, principalmente 14, são os trechos que resumem o propósito do livro de Esther. É um dos livros mais belos da Bíblia, e a Bíblia é repleta de livros belos, de livros realmente magníficos. Mas Esther está na minha preferência, seguramente, acho que no meu top 5 hoje. Esse top 5 costuma variar, mas hoje tem Esther lá no bolo. Eu não sei precisar em que posição, mas ele está ali, no The Best. Eu queria falar um pouquinho sobre esse livro hoje, e para mim esse verso 14, ele traz o senso de oportunidade que resume e que marca o livro de Esther. Olha o que diz no verso 13. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe se não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se para tal tempo como este chegasse este reino? Meus queridos, a história do livro de Esther é uma história muito curiosa. Ela tem uma narrativa, um estilo literário um tanto diferente da maioria dos outros livros, inclusive os livros históricos e narrativos. A narrativa dele é densa, é circunstancial para aquele momento. E eu queria falar um pouquinho sobre esse livro. O livro começa com um rei chamado Xerxes, ou Assuero, que decide dar um banquete de muitos dias, para mostrar como ele era poderoso. E aí convoca muitos amigos, convoca muita gente, para se impressionar com o tamanho do reinado dele. E aquele banquete demora longos dias. Em paralelo a uma rainha, que é casada com ele, a rainha Vasti, que também quer mostrar poderio, que também quer impressionar pessoas, e convoca também um banquete, mas só do clube da Luluzinha. O clube das meninas se reúne enquanto o clube dos meninos se reúne. E eu não sei quantos de vocês já viram um bando de menino reunido, e aqui a Bíblia fala que eles se reuniram e já estavam bebendo muito. Um bando de menino mimado, alcoolizado, vendo o PlayStation novo que o rei tinha acabado de comprar. E vira a madrugada, minha vez de jogar. Agora é você, agora sou eu. E tá aquela disputa, e o rei querendo mostrar para todo mundo como ele conquistou, como o cara tá brilhando. E aí chega uma hora, ele fala assim: já sei o que eu vou fazer agora para vocês verem como eu tô bem na finta. Chama minha namorada ali para ela desfilar pra gente. Chama Vasti, para seu banquete aí, vem aqui participar do nosso, para todo mundo ver como minha rainha é bonita. Aí a rainha pensou: peraí, eles estão há algum tempo, e a Bíblia diz que ele já tinha bebido bastante quando fez isso. Quando já estavam bastante tomados pela bebida, ele convoca essa rainha e quer impressionar os amigos. E ela, sabendo disso, ela fala assim: eu não sou retardada para ir lá, não sou doida, não joguei pedra na minha mãe, não vou, sou palhaça, não vou, essa babaquice de vocês aí. Vai você, um desfila para o outro aí, tá tudo certo. Fiquem aí vocês amigos, disputem aí quem é melhor, Bahia ou Vitória, e me excluam dessa. Quando ela falou isso, o rei ficou furioso, e os amigos babacas mais furiosos ainda. Por quê? Rei, se tua mulher não te respeita, a minha também não vai me respeitar. Isso é um absurdo. Agora mulher nenhuma mais lava prato aqui na Pérsia. Olha a preocupação deles. Um bando de gente super madura ali. E aí o rei: rapaz, é mesmo.
Isso vai acabar com o nosso reino. O rei, eu tive uma ideia. Os conselheiros, amigões dele, tive uma ideia. Faz uma ordem e proíbe essa rainha de chegar na tua presença agora para sempre. Destitui ela. Ela serve para ser rainha, não? Aí, olha isso, boa ideia. Na raiva, ele vai lá e, proíbe essa mulher. Porque, como já diria o profeta Zé Ramalho, o amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Sai daqui, mulher, não quero mais você. Mas a Bíblia diz que passa o tempo e ele começa a se lembrar daquela rainha que ele botou para fora. Rapaz, essa cama tá grande, deu uma saudade aqui. E aí os conselheiros dele fazem, rapaz, não faça isso. Se ex fosse bom, Deus não tinha mandado amar o próximo. Larga esse para lá, larga esse para lá. Vamos fazer o seguinte, tive uma ideia maravilhosa aqui, faz um concurso Miss Pérsia. Faz um Miss Pérsia aqui, vai ser maravilhoso. Você pega a mais gata do reino, bota um ano, só para elas ficarem metade do ano se embelezando com cosmético, fazendo selagem, drenagem linfática, não sei o que, o resto do ano só perfumando. E aí, no final, você escolhe a mais top. E aí ele, boa ideia. Ele nunca tinha iniciativa, esse rei, você percebe? Ele é sempre levado, todo mundo, o quê? Quem vai governar agora? Quem vai me dizer como fazer? Ele não tem atitude nenhuma. É sempre alguém dizendo a ele como fazer. Ele, boa ideia, vou fazer isso. E aí faz aquele concurso. Naquela província, tem um homem, temente a Deus, um judeu, chamado Mardoqueu ou Mordecai. Vamos chamar ele de Mardoqueu, porque dos 3 nomes horríveis, esse é o mais bonitinho. Mardoqueu. Mardoqueu tinha uma prima, que ele tinha adotado quase que como filha, chamada Esther, Hadassah. E ele sabia que aquela menina tinha um potencial absurdo. Esther, dá uma notícia para você, querida. O quê? Fez minha inscrição do Enem? Não, te inscrevi no Espécia. Tu vai ser rainha. Eu sei que você tem um potencial para você tem cara de rainha. Não tem uma que chega aqui no seu chulé nessa província. Você é judia, você tem estirpe, você tem pedigree, querida. Você tem classe. Você vai longe. É você. Ela, mas me espécie, já tinha escrevido, já era. Você vai participar. E você participa daquele concurso. Concorre ali dentre todas. Ela optou pela simplicidade, a Bíblia diz. Ela não usou de tantos recursos assim, não, foi só com o básico. Cada um se apresentava depois de um ano de preparação para o rei. E a Bíblia diz que o rei achou graça em Esther. Quando viu, se apaixonou por ela. É essa. Esther, você é top, o resto é sutiã, sai. Ganhou. Pronto, Esther ganha aquele concurso. E no mesmo ato, Mardoqueu é nomeado a ser um dos oficiais da guarda do reino. Mardoqueu e Esther agora conseguem uma posição de preservação. E Mardoqueu diz uma coisa, Esther, não fala para ninguém que tu é judia. A gente está numa terra estranha, a gente não sabe como é que vão ser as coisas aqui. Não conta para ninguém. Beleza, tudo certo. Pouco tempo depois, Mardoqueu descobre um negócio. Estão tramando para matar o rei. Ele estava sentado à porta do palácio, houve um burburinho, estão tramando para matar o rei. 2 servos chamados Bigtã e Teres tramam para fazer uma emboscada. Mardoqueu descobre, conta Esther, Esther conta o rei dá cabo daquela operação ali, esses camaradas são condenados e mortos. E fica por isso mesmo. Mas aquele ato de Mardoqueu é escrito num livro que era o livro das crônicas do rei Xerxes. Foi registrado aquele ato. Você um dia atuou para preservar o rei. E passou. Um pouco tempo depois, o rei nomeia a principal da guarda do reino, um homem chamado Amã, Amalequita ou Agagita, descendente de um rei chamado Agag, que era inimigo de Israel. E aquele Amã, o pavãozinho do reino, quando saía, ele dizia, todo mundo tem que se prostrar diante de mim, todo mundo tem que me reverenciar, senão o bicho pega para o seu lado. E todo mundo fazia isso, menos Mardoqueu. Talvez aquilo tocasse no orgulho pátrio de Mardoqueu, porque Mardoqueu era benjaminita, era da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul, que era o rei que
teve uma treta muito grande ali, que teve um problema muito grande, justamente numa briga com os amalequitas. O trono foi retirado e Saul foi rejeitado por Deus, justamente porque desobedeceu a Deus numa guerra contra os amalequitas, contra Agag, que era ancestral de Amã. E agora Amã está por cima, e Amã diz: ei, você também tem que me prostrar. E Mardoqueu recusa, Mardoqueu não quer se prostrar a ele. E aquilo vai enfurecendo o coração de Amã, até que Amã chega e fala assim: eu vou fazer o seguinte, rei, tive uma ideia. O rei adorava ideias, porque ele nunca tinha nenhuma. Tem um povo aí que está crescendo muito, um tal dos judeus, e esse povo é perigosíssimo. Se você deixar eles se multiplicarem, você vai ter um problema seríssimo no seu reino. Faz o seguinte, dá uma ordem e marca um dia para matar todo mundo. E o rei: gostei. Ele gosta de tudo. Ele nunca tem atitude nenhuma, nunca sai nada daquela cabecinha ali. Gostei, é o influenciável. Vai, marca o dia. E a Bíblia fala que Amã fez um ritual macabro lá, para lançar sortes, para lançar dadinhos, os dadinhos do mal, para decidir a data em que os judeus morreriam. Quando Mardoqueu sabe disso, que tem uma sentença de morte contra o povo dele, que ia pegar ele, que ia pegar Esté, que ia pegar a sua família inteira, Mardoqueu veste pano de saco, se veste igual um mendigo e fica na porta do palácio, onde não era permitido ninguém andar assim. Esté fica sabendo daquilo, vai dizer: meu Deus, alguém fala para meu primo que ele está pagando mico, não pode fazer isso, rapaz. Alguém avisa Mardoqueu, e ele disse: não vou mudar de roupa. Tem uma treta séria acontecendo e Esté precisa me ouvir. E aí ele manda um recado: Esté, tem uma ordem aí contra os judeus. Você precisa falar com o rei, você é a única com influência. Esté manda um recado: olha, ninguém pode chegar na frente do rei, na presença do rei, sem que ele solicite. Se eu fizer isso, eu posso ser morta. E já tem mais de 30 dias que o rei nem me chama para a presença dele. O rei não quer nem saber de mim. Não vai dar, peça outra pessoa aí. Aí Mardoqueu manda palavras aforadas que a gente leu. Estézinha querida, linda do coração, raio de sol, alecrim dourado, fica tu sabendo que se você não vier, você não fizer alguma coisa, de outra parte virá o socorro, mas não pense que você e a tua casa estão isentas debaixo desse comodismo, porque é ordem para matar todo mundo. Se você não fizer nada, eu não tenho dúvida de que de outra parte pode vir o socorro. Mas quem sabe se não foi para esse momento que você chegou nesse reino? Quem sabe se não é para isso agora, que você está nessa posição que você está? Quem sabe se não é para agora? Se não foi só para isso que você virou rainha? Quem sabe se não é para isso? Essa grande oportunidade que você tem agora de livrar, de reverter uma sentença que vai condenar todo o seu povo. Quem sabe se não é agora, o grande momento da tua vida? Não é agora que tu brilha de verdade? E aquela palavra comoveu o coração de Esté. Esté diz assim: convoca todo o povo para jejuar por 3 dias. Eu também não vou comer por 3 dias. A gente vai jejuar aqui. E depois de 3 dias, vamos lá ver o que acontece. E ela faz isso. Quando chega em 3 dias, havia só um gesto de misericórdia de um rei persa, que podia dizer que essa pessoa estava autorizada a entrar. É quando o rei estende o cetro em misericórdia àquela pessoa que acabou de entrar. Esté entra, e se o rei não fizesse isso, ela deveria ser imediatamente morta. Ela entra no aposento do rei, e o rei olha para ela. O coração do rei, mais uma vez, se inflama de paixão. O rei pega o cetro e estende. Vem cá, querida, você tem livre acesso, pode falar. O que você quer? Aliás, faz o seguinte: peça até metade do meu reino, eu lhe dou. Metade do reino, rei? Que beleza, eu não quero não. Só preciso de um jantar. Vamos fazer um jantar. E eu quero só que você e o tal do Amã, seu capataz lá, compareçam nesse jantar. Só isso que eu peço. E aí ele: só isso? Tá de bom tamanho? Tranquilo. Marca para amanhã, a gente vai. Amã, quando ouve aquilo, o pavão, as penas: que maravilha, eu estou muito bem. Agora até a rainha Esté reconheceu minha competência. Já passou o tempo das pessoas verem como eu sou bom aqui nesse reino. Só aquele bandido do Mardoqueu não reconhece ainda, mas o tempo dele vai chegar. A batata dele está assando. Mardoqueu vai com o rei para aquele jantar. No jantar o rei pergunta: então, Esté, o que tu quer, filha? Eu vou dizer: eu quero outro jantar amanhã.
essa mulher está me cozinhando, o que ela quer, rapaz? Tá bom, outro jantar amanhã. E Amã sai daquele jantar ainda mais pomposo, ainda mais vaidoso. Só que ele sai do palácio e ele encontra quem? Na porta do palácio, Mardoqueu. Mardoqueu, na porta do palácio, ele diz: você não vai se prostrar a mim, Mardoqueu? Não quer conta com isso. Chega em casa furioso, conversa com a mulher: rapaz, eu não sei mais o que fazer com esse Mardoqueu. Camarada não se prostra a mim, um camarada é duro, na queda, rapaz, não reconhece meu valor. E a mulher, junto com os amigos, fala assim: tive uma ideia, rapaz, por que tu não faz uma forca? Tu tá bem com o rei? Construa uma forca e convença o rei a matar esse cara. Ele: boa ideia, vou fazer isso. E tá lá ele, certamente, já construindo a forca naquela madrugada mesmo. Só que aconteceu que nessa madrugada, olha a história desenvolvendo. Nessa madrugada o rei perde o sono. E o rei perdeu o sono, rapaz, não consigo dormir. Rapaz, o negócio está chato. Tomou um Dramin, não pegou. E aí nada, deu aquela insônia. E aí, assim, alguém me traz uma coisa aí para eu ler, para ver se me dá sono. Aí tem aqui o livro das crônicas. O livro das crônicas, me dá isso aí. Quando ele pega aquele livro das crônicas, ele abre e vê que um homem um dia salvou a vida dele, um homem chamado Mardoqueu. Um homem salvou a vida dele sem que ele soubesse, ou sem que ele se desse conta de que era aquele homem. E aí ele pergunta: rapaz, esse cara salvou minha vida. Eu podia estar morto, mas esse cara salvou minha vida. O que foi feito por ele? Pessoal, nada se fez. Não é possível. E aí um parêntese, porque essa história parece muito com a história de muitos de nós, com a palavra de Deus. É engraçado, uma alegoria pequena aqui. Porque o homem de nossos dias, ele perdeu o sono. O homem de nossos dias, ele tem dificuldade em encontrar descanso. Em descansar a alma, em descansar o espírito, em descansar a mente, em descansar os corações. A gente está sempre preocupado com alguma coisa. A gente está sempre carregando uma angústia que já não tem fim. O brasileiro, principalmente, o povo mais ansioso do mundo. Hoje, cada vez mais a gente vê adolescentes com crises patológicas de ansiedade. Adultos, na flor da idade, na flor da produtividade, caindo em depressão. Angustiados, perdendo o sono, perdendo a vontade de fazer as coisas, perdendo a capacidade de descansar. E aí, de repente, a gente se depara com um outro livro. Esse livro, que é sobre Jesus. E quando a gente lê esse livro, no auge da nossa angústia, no auge da nossa ansiedade, no auge da nossa crise depressiva, no auge da nossa falta de perspectiva futura, a gente percebe que isso aqui é a história de um homem que um dia salvou as nossas vidas. E você pensa: o que foi feito por esse homem? Eu não sabia que ele me amava tanto assim. E a nossa constatação é: nada foi feito. Não foi nada. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Perto do que ele fez por nós, a gente nunca fez nada por ele. É muito profética essa passagem aqui. Mas voltando, o rei, alguém tem que fazer alguma coisa com esse homem. E obviamente, ele não sabe o que fazer, ele nunca sabe. O que é que ele faz? Ele vai pedir um conselho. Ele nunca sabe o que fazer. É um otário completo esse cara. E aí ele vai pedir um conselho a alguém que está na porta do palácio. Quem está na porta do palácio? Agora, Amã. Talvez até construindo uma forca. E aí, Amã, rapaz, estava aqui pensando, me diz uma coisa. O que o rei deve fazer com um homem cuja honra ele se agrada? O que Amã pensou? Quem pode ser esse homem? Óbvio. Peraí, rei, calma. O que o rei vai fazer com um homem cuja honra, comigo, digo, com esse homem, cuja honra o rei se agradar? Faz o seguinte, cara. Sabe aquele cavalo que eu gosto de montar? Aquele lá, o melhorzão do palácio? Aquele que eu sempre quis dar um rolé e tu não deixou? Coloca ele montado nesse cavalo. Ele pega um idiota qualquer e manda ele sair puxando esse cavalo e gritando em praça pública. Assim se faz com o homem cuja honra o rei se agrada.
É isso que você deve fazer comigo, com esse cara. Aí o rei, rapaz, boa ideia. Tudo é boa ideia, vizinho aí. Excelente ideia, gostei. Fazer o seguinte, esse homem é Mardoqueu, e você é o idiota que vai sair puxando a corrente. É assim que eu vou fazer com Mardoqueu aqui no reino. E aquilo deixou Amã desnorteado. O tiro na testa dele. Não é possível, que vergonha. Pensei que era eu. Que ingratidão desse rei. E ele vai fazendo isso. Coloca Amã sentado no melhor dos cavalos. Os cavalos reais. Sai puxando e gritando assim. Faz o rei. Com homem cuja honra o rei se agrada. É assim que faz o rei. Enquanto ele estava fazendo isso, foi passando o tempo, ele passou o dia fazendo isso. E alguém chama, ei, hora do seu jantar. A rainha Esther está te esperando para jantar. Ele, já? Tá bom, eu vou lá. Continua aí, vai mais do que eu. Andando aqui, você sabe o caminho. E lá vai ele para o jantar. Quando chega naquele jantar, Esther fala assim, rei, agora eu tenho o meu pedido para fazer. Agora eu sei já o que pedir. E o rei, o que você quer pedir? E ela diz assim, desce a minha vida como o meu requerimento e a vida do meu povo como a minha petição. Eu quero pedir que você preserve o meu povo, porque ele está para morrer. Tá para morrer? Como assim? Quem quer te matar, minha filha? Quem é esse doido que quer te matar? Rapaz, tem um homem aqui que quer matar a minha família e meu povo inteiro. Quem é esse infeliz? Que eu vou pegar ele agora. Olha aqui, Amã. Foi ele. Amã fez isso, meu Deus. O último a saber, o rei. Acho que ele estava comemorando o ano do boi. Inocentezão, não sabia de nada. Não é possível que esse homem fez isso. Ele fica até enfurecido, que a Bíblia fala que ele vai para o pátio espairecer. Eu não sei o que eu faço com Amã. Nesse meio tempo, Amã fica angustiado e vai para cima de Esther, talvez para pedir misericórdia. Certamente ele tropeça e cai por cima de Esther. É a hora que o rei volta. Quando o rei volta, fala assim, não bastasse trair o povo da rainha, você agora ainda quer pegar minha esposa na minha frente, no palácio. Cara, tu tá maluco. Tu pirou, velho. Você tá frito, mas eu não sei o que eu faço com você. Gente, o que eu faço com esse cara? Aí alguém gritou, tem uma forca aqui. Tá novinha essa forca aqui, talvez sirva. E curiosamente a forca tinha o calibre do pescoço certinho de Amã. É nela que esse cara vai sofrer. Manda enforcar esse homem agora. Eu estou agora reeditando e revogando o edito de morte aos judeus, e todo judeu está autorizado a responder com espada a qualquer pessoa que tente fazer juízo contra eles. E o livro acaba com uma festa muito engraçada, a festa de Purim. É uma festa de comemoração dos judeus, e o nome Purim quer dizer sortes. É o rei, é um Deus que atuou em favor daquele povo, porque por meio da sorte do joguinho de dados, estava cravado o dia que eles seriam eliminados. Mas agora, talvez parece que a sorte virou em favor deles, e agora eles estão comemorando a vida, no meio de um lugar estranho. E esse livro traz algumas lições, é nisso que eu vou falar rapidamente, para a gente concluir. Uma grande curiosidade do livro de Esther, é o único livro da Bíblia que não tem uma palavrinha, Deus. É o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus em momento nenhum, em nenhuma de suas formas. Aqui você não tem Adonai, aqui você não tem Elohim, você não tem o Shaddai, não tem Yahvé, não tem nada. O livro começa e acaba sem citar o nome de Deus. Isso traz uma reflexão muito legal, muito poderosa para nós. Porque é um livro que, do início ao fim, você percebe Deus atuando em cada centímetro, em cada filigrana, em cada vírgula, em cada letra, em cada sílaba, em cada um das narrativas, em cada trecho, em cada trama, em cada ato. Tem um Deus poderoso atuando, não se esquecendo, entrando no tempo, militando em favor dos seus filhos, dos seus servos, do seu povo, sem perder nada de vista. E ainda que tudo saia do controle, Ele permanece controlando tudo com seu braço forte, ainda que o nome dele sequer seja citado. Deus não está restrito
as nossas convenções, e muitas vezes, ainda que o nome dele não seja citado, ainda que nós não consigamos ver, e você vai ler o livro de Esther do início ao fim, e você não vai conseguir ver, enxergar, ler o nome Deus com a sua razão, mas espiritualmente você percebe, você é testificado, há um espírito que lhe consola, sabendo, ainda que você não veja, ele está aqui, ainda que você não sinta, ele não te esqueceu, ainda que você não saiba com sua razão, ainda que você não se arrepie no meio do culto, há um Deus que continua atuando em favor dos seus filhos. Isso é importantíssimo, porque hoje em dia a gente criou uma ideia de que se eu não sinto Deus, Deus não me ama. Como é que Deus pode me amar mesmo? Como é que Deus pode estar aqui se eu não consigo sentir? E tem muita gente que pauta uma vida de espiritualidade assim. Há muito tempo eu não sinto a presença de Deus. Nem sempre a gente consegue sentir. Porque sentir é apenas a resposta da nossa alma. É um conteúdo nosso. Algo que Deus já fez. E cada um sente de um jeito diferente. Nem sempre você vai senti-lo. Nem sempre você vai conseguir vê-lo. Mas Deus se revela de diversas formas. Deus age em todo o tempo. Deus age na história. E como foi difícil. Eu falei isso há 2 semanas aqui. Mas como foi difícil ver Deus no ano de 2020. Como foi difícil. Como foi angustiante. Quantas pessoas você perdeu. Quantas esperanças, quantas perspectivas, quantos negócios, quantas oportunidades você perdeu em 2020 e perguntou onde é que estava Deus. E agora está ali um povo com a sentença de morte estabelecida, dia marcado para execução, perguntando onde é que está Deus, que não aparece nesse livro. E se a gente olha um framezinho, se a gente olha um espaçozinho, é difícil encontrá-lo. Mas quando a gente tem a perspectiva inteira, quando a gente consegue ler um livro inteiro assim, e em poucos minutos eu contei toda a história do livro de Esther, a gente percebe que Deus estava lá, despertando aquele rei, para acordar naquela noite, naquele momento, para ler aquele livro, naquele capítulo, que Deus estava lá, no choro daquele povo que angustiado jejuava, não comia e não bebia por 3 dias, assim como Esther disse, eu estarei com vocês nessa batalha, Deus dizia, eu também não vou te abandonar. Onde é que está Deus? Deus está aí, sofrendo a sua angústia com o seu choro. Está dizendo para Maria, Maria, vamos lá, onde você sepultou Lázaro. Eu vou ressuscitá-lo, fique calmo, mas antes eu vou chorar com você. É um Deus que se compadece. É um Deus que entra na história. É um Deus que não está alheio ao nosso sofrimento. É um Deus que percebe todas as nossas angústias e entra na nossa dor. É um Deus que diz, Paulo e Silas, vocês vão sim dar um testemunho sobre mim na prisão. Vocês vão apanhar uma noite inteira, vão sofrer açoites até a meia-noite. Mas pode ficar tranquilo, continua orando e cantando louvor, porque eu vou fazer um terremoto, eu vou estar lá com vocês nesse momento. É o Deus que diz, Daniel, por causa do meu testemunho, você vai entrar nessa cova assim, mas fica tranquilo, eu vou estar com você. É o Deus que diz para Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não vou livrar vocês dessa fornalha de fogo ardente. Mas quem olhar para vocês do lado de fora, vai perceber que vocês não estão sozinhos. O 4º homem passeia junto de vocês. É um Deus que às vezes a gente não consegue ver, não consegue sentir, não consegue se arrepiar, não consegue. E talvez houve um tempo onde você já sentiu o poder de Deus, e agora você não sente. Fique tranquilo. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus mora na história. Deus não arreda pé. E os ouvidos dele estão inclinados à nossa súplica. Eu gosto do joguinho que tem entre o Salmo 115 e o Salmo 116. Salmo 115 diz assim, os outros deuses são como prata e ouro, que têm nariz, mas não cheiram, mão, mas não apalpam, olhos, mas não enxergam, ouvidos, mas não ouvem. E o Salmo 116 começa dizendo, eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. Olha que maravilha. Um Deus que nos ouve. Um Deus que ouve a oração até que você não consegue fazer. Um Deus que recolhe lágrimas. Um Deus que está com a gente na peleja.
na militância, na corrida, na correria de cada dia. É um Deus que vai com você naquele ônibus lotado. É um Deus que vai com você. É um Deus que te trouxe até aqui. E não, a gente não iniciou esse culto invocando e pedindo para entrar na presença de Deus. Porque Deus, graças a Deus, graças a Ele mesmo, nos deu a maturidade de entender que a gente nunca sai dessa presença. E ainda que eu tome as asas da alvorada, vá no mais altos céus, mergulhe nas profundezas do mar, ainda que eu faça no abismo a minha cama, até ali eu não consigo fugir da tua presença. O Senhor não me abandona, o Senhor está comigo. A segunda grande conclusão que o livro de Esther nos ajuda a ter é cuidado com as forcas que você constrói, porque na maioria das vezes elas cabem direitinho no nosso pescoço. A grande maioria das vezes. Acho que poucas palavras estão sendo tão faladas hoje na internet como a palavra cancelamento. Está muito fácil cancelar as pessoas. A gente tem forcas preparadas para cada tipo de erro. A gente tem sentenças de morte dadas para muita gente. E ficou muito fácil fazer isso. Porque os erros hoje em dia são muito expostos. A gente vive no hipervigilância e qualquer erro que você cometa, tem alguém ali vendo. Tem alguém te apontando para você. Mas cuidado com isso. Cuidado para você não falar tanto de perdão e amanhã não se ver compelido a ter que perdoar sua esposa. Ou ter que perdoar seu esposo. Cuidado para você não falar tanto sobre lisura, sobre moralidade, e amanhã não se ver confrontado. Tantas mentiras que você condenava e hoje você conta para sobreviver, como dizia Oswaldo Montenegro. Cuidado. A gente precisa romper imediatamente com esse ambiente de tanta condenação. A gente vê que João 3,16 diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente não lê João 3,17 que diz que Jesus não veio para condenar o mundo. Porque a nossa palavra normalmente é uma palavra de condenação. Porque está muito fácil condenar, está muito fácil construir as forcas que vão matar as pessoas, que vão acabar com as reputações. Mas cuidado, essas forcas, na grande maioria das vezes, cabem direitinho no nosso pescoço. Por isso Jesus não diz assim, não julgue. Jesus não diz não julgueis. Ele diz não julgueis para não ser julgado com a mesma régua. Assim, tome cuidado antes de julgar. Eu não estou falando que a gente não precisa ter valores morais. Óbvio, a gente tem que ter. A gente tem que ter posicionamento, sim. Mas cuidado com essa sanha em sair condenando pessoas gratuitamente. Em sair detonando a reputação de gente só porque ela não é do seu partido, porque ela pensa diferente de você, porque ela votou no candidato que você não votaria. Sabe, mais amor, por favor. O livro de Esther nos ensina isso de maneira muito categórica. O terceiro ensinamento que o livro de Esther traz para a gente é: no fundo, todo mundo tem algo a fazer. Todo mundo tem algo a contribuir. Mas as nossas decisões têm que ser feitas pautadas pela humildade. E aí humildade, queridos, não é o ato de pensar menos de si. Por que a gente diz isso? Porque se humildade fosse... A gente pensa o que sobre humildade? Humildade é a menina bonita dizer que é feia. Ah, isso é horrível. Não, isso é falsa modéstia, isso é qualquer coisa. Isso é mentira. É o inteligente dizer, pô, eu sou burrão, velho. Não, você é inteligente, cara. Não tem problema vocês assumirem isso. Humildade não é pensar menos de si. Se fosse isso, Jesus, e ele diz, eu sou manso e humilde de coração, a pessoa mais humilde que já pisou na terra, Jesus. Mas Jesus bate no peito e diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o autor da vida. Eu sou a porta. Eu sou a fonte das águas vivas. Eu sou Deus. Eu sou o próprio Filho de Deus. Esse cara é humilde? É. Porque humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si.
É saber que tudo que você tem é para um propósito que não se resume ao teu umbigo. Veja que o reino estava repleto de gente que não conseguia ter humildade. Era um rei querendo ser agradado o tempo todo. Vai, rainha, dança para mim. Vai, gente, se agrada aí de mim. Vai, gente, se impressiona comigo. Ei, vocês têm o que para me dizer agora? Tudo gira em torno dele. E aí está um problema atrás do outro. É uma rainha que diz, não vou porque não favoreceu a mim. É um homem que está lutando o tempo todo porque um homem não se prostra diante dele. Aí tem que ter alguém para romper essa cadeia. Esther que primeiro diz, não vou, porque senão vai dar ruim para mim. Aí tem uma palavra aqui de Mardoqueu, ei, essa adesão tem que ser coletiva, querida. Para de pensar só em si. Para de olhar só para o seu umbigo. Isso é falta de humildade. Começa a ver e veja, humildade também envolve em assumir as suas virtudes. Imagina se Esther diz, não, eu sou feia, eu não vou lá não. O rei vai me odiar. Eu sou tão feia. Não, Esther sabia o que ela tinha. E é importante cada um de nós sabermos o que temos a oferecer. Sabermos as nossas potencialidades, os nossos talentos, os nossos propósitos. Aquilo que Deus lhe entregou na sua mão, não é para você negligenciar nem enterrar na areia. É para que você sirva a um propósito que vai além das suas simples vontades. Deus te fez bonito para um caso. Deus te fez inteligente para um propósito. Deus te fez talentoso para um serviço coletivo, para uma coisa que vai além do seu umbiguinho. A terra não é redonda para combinar com a sua cabeça. Alguns vão dizer que ela é plana. Até por isso é planeta. Se fosse um globo, seria globeta. Desculpem. Mas humildade é isso. É colocar a serviço do coletivo, não pensando em si o tempo todo. Esther sabia. E Esther usou o que tinha de melhor. A sua beleza, seu carisma, sua capacidade de conquista, sua persuasão. Ela usou isso, mas a serviço de uma nação, a serviço de um povo. E está na hora das pessoas começarem a colocar a serviço de uma cidade. E esse é o grande prejuízo da igreja hoje. A igreja hoje está elegendo o candidato pensando nos interesses. A gente está votando no candidato que vai fazer aquilo que é melhor para a igreja. Naquele que vai dar mais coisas para a gente. A gente está escolhendo a nossa vida pautado nos nossos próprios interesses. Está na hora da gente mudar a chave de uma igreja que pensa em se servir da cidade para um povo que está disposto a servir a nossa cidade. Porque para isso somos chamados. Esther pensa, eu sou bonita, é isso que eu vou usar. Eu sou persuasiva, é isso que eu vou usar para a preservação do meu povo. A penúltima coisa que o livro de Esther nos ensina é essa máxima que Mardoqueu coloca aqui. Quem sabe, se para tal tempo como esse, você chegou aí. Querido, se você pode, você deve. Deus não tem prazer em quem se omite. Deus não tem prazer na inércia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus já não parava quieto. Se movia de um lado para outro. Deus nos chama para um projeto, para um propósito, para uma vida dinâmica. Então, se algo está ao seu alcance, é algo que Deus está requerendo de você. Deus não errou quando colocou você nessa firma. Deus não errou quando colocou você nessa família. Deus não errou quando colocou você nesse ambiente que você ora todo dia a Deus para sair. Deus, a gente às vezes usa a oração como isso, né? Como uma forma que a gente tem de ensinar Deus a ser Deus. Deus, seguinte, tem algumas coisas que você não está sabendo ainda. Seguinte, aqui na firma, esse pessoal aqui que diz que é crente, que diz que é bonzinho, tudo falso. Você não está sabendo ainda, mas é tudo falso. Tudo que é minha caveira aqui. Então, quando você puder me tirar daqui, ajuda aí, viu? Porque até agora eu estou vacilando. A nossa oração é sempre assim. Querendo ensinar Deus a ser Deus. Querendo dar dicas de coisas que Ele ainda não sabe, que só nós sabemos. A gente acostumou a ter um nível de oração em que a oração virou o trampolim, virou o meio para conseguirmos ter tudo de Deus.
Mas Jesus nos ensina a orar, fala assim, olha, quando vocês orarem, diz assim, ó, seja feita a tua vontade, aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Você concebe alguma coisa que a voz de Deus brada e ecoa no céu e que não é feita imediatamente? Vocês imaginam? Deus dando uma ordem, um anjo, sei não, meu Deus, vou cumprir depois. Vocês imaginam? Eu não consigo imaginar isso. Deus fala e acontece, é o haja. Até criou um livro na Bíblia. Deus disse haja e ageu. O livro. Brincadeira, gente. Mandando essas inspirações proféticas aqui no meio da palavra. Eu largo. A palavra de Deus é instantânea. Ele fala e acontece. E aí ele diz assim que tem que ser na terra do mesmo jeito. Então isso nos leva a entender que a oração não é um jeito pelo qual nós aprendemos a ter tudo de Deus. A oração é a forma clara pela qual Deus passa a ter tudo de nós. Uma maneira em que nós podemos nos despejar diante das mãos dEle e faz com que Ele nos tenha por inteiro. É na oração que a gente aprende isso. Quantos aqui já viram algum baiano que foi morar 6 meses no Rio de Janeiro e voltou falando esquerda? Eu já vi. Eu não vou expor o nome porque dorme na mesma cama que eu e ela está em casa assistindo. Mas não vou dizer quem é. Mas ela foi morar no Rio, meu irmão. Fui visitar uma vez. Meu Deus do céu. Ó, vira a esquerda aí. Meu Deus, quem é essa daqui? Roubaram minha noiva. Sequestraram e colocaram outra no lugar. Mas assim, por quê? Porque a gente vai andando com aquelas pessoas, a gente começa a falar muito, e quase que é automático. Tem que ser muito duro na queda, tem que ser muito ruim, assim, muito duro, para você não pegar nenhuma gíriazinha, estando encharcado por aquele ambiente, todo mundo falando aquilo, né? Você acaba ficando com sotaque. A oração é isso, a oração é relacionamento, é andar com esse Deus, e se encharcar dele, e poluir o nosso ambiente com a presença dele em tudo, e começar a enxergar ele em tudo que a gente faz, começar a enxergar o poder dele, o propósito dele, os princípios dele nos personagens da série que você está assistindo, começar a ver Deus em tudo, de tal maneira que agora você comece a falar como ele fala, andar como ele anda, perdoar como ele perdoa, amar como ele ama, que o seu coração comece a refletir exatamente o que é o coração dele, para que ele tenha finalmente tudo de nós e sejamos integralmente dele. Quem sabe se não foi para tal tempo como esse, que Deus está trabalhando na sua vida, no seu coração, na sua alma, para que você seja mais relevante nesse ambiente profissional que você está. Você está pedindo, Deus me tira daqui. E Ele está dizendo, não vou tirar, porque foi para isso que eu coloquei você lá. Quem sabe se foi para tal tempo de tragédia como esse, que você sozinho está nessa família, no meio de um luto, e só você tem uma palavra que pode consolar todo mundo. Quem sabe se foi para tal tempo como esse, e que você está se omitindo tanto, mas que Deus está confiando em você, está entregando a você uma missão tão preciosa. Ele diz, ei, você tem o que dar, calma, entra lá sem medo, entra lá na sala daquele chefe sem medo, e fala para ele o que ele precisa ouvir. Vai lá, conversa com aquele teu amigo que está tão depressivo. Você tem algo que pode salvar a vida dele. Se você pode, você deve. Se você pode, você deve. E a última coisa que o livro de Esther nos fala é de um Deus que pode mudar a nossa sorte. A sorte é um tema central de Esther. E você vê como parece tudo muito combinadinho, né? Pô, o cara saiu, encontrou a Amã justamente ali, estava a foca ali certinho, na hora, e a Amã chega, vai puxar o cavalo, logo em seguida vem pro jantar, no meio do jantar ele cai por cima de Esther, e foi o que era necessário para aquele rei tão babaca com fazer aquele juízo. É tudo muito combinadinho, né? Você vê que havia um povo que estava padecendo por falta de sorte, que tinha alguém que tinha lançado as sortes para ver em que dia aquele povo seria completamente aniquilado. E aí vem um Deus, e com um braço forte muda aquele cenário,
e que aquilo que muitos chamariam de acaso, a gente chama de providência, de um Deus que nunca perde o controle de nada. Um Deus que combina situações. De um Deus que arquiteta planos. De um Deus estrategista, que não dá ponto sem nó, que amarra tudo e diz: ei, só confia em mim que eu estou aqui. A sorte vai virar. Um Deus que foi a causa de uma festa chamada sorte. E no meio cristão é tão engraçado porque a gente condena tanto essa coisa de sorte, né? Não pode, o crente não pode. Eu vejo um Deus atuando na sorte o tempo todo. Eu vejo um Deus que está comandando isso. Mas às vezes ele decide não intervir na sorte. Às vezes ele permite os anos de azar. Os anos em que parece que tudo combina contra a gente. Eu me apaixono por esse menino. Vem, você quer vir? Quer trazer uma palavra também? Gente, um detalhe. Filhos de pastor são sempre os piores, né? Foi mal, Paulinho, não podia perder essa não, viu? Adoro. Eu era pior que isso, gente. Se não tivesse 2 diáconos para cuidar de mim, o culto acabava. Mas talvez eu esteja falando com gente que está sofrendo, porque talvez Deus não tenha mudado a sorte na sua situação. E nem sempre isso acontece. É bom a gente pregar e dizer: Deus vai fazer acontecer, Deus vai virar a tua sorte. E muitas vezes Ele faz. E é poderoso ver como Ele faz, Ele pode fazer. E Ele já nos deu provas, evidências, manifestações concretas de que Ele pode fazer, de que com uma palavra Ele reverte uma sentença, de que com um gesto Ele muda um cenário, de que Ele pode preservar, de que Ele pode trazer à vida o que morreu, de que Ele pode mudar a sorte do quadro de enfermidade de alguém que adoeceu, de que Ele pode consolar aquele que caiu em depressão, de que Ele pode abrir portas para aquele que está no labirinto. Eu creio num Deus que pode fazer, eu creio num Deus de possibilidades, eu creio num Deus de milagres, de realizações, eu creio nesse Deus, mas eu creio num Deus que é soberano, e que Ele diz claramente: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque perguntam as nações: onde está o nosso Deus? O nosso Deus está no céu, e Ele faz tudo quanto lhe agrada, Ele só faz a vontade dEle. Se Ele veio para fazer a minha vontade, Ele deixa de ser Deus e passa a ser servo. Ele só faz o que Ele quer. E a soberania dEle faz com que às vezes a gente fique contrariado e o nosso coração fique pequenininho, porque nem sempre Ele vai atender os nossos clamores, que nós achamos que são as coisas mais importantes do mundo. E para muita gente aqui, talvez você tenha o seu sentimento de que a sorte não está jogando do teu lado, de que a sorte talvez não esteja lhe acompanhando, de que talvez tenha um Deus, como no início da pregação, que você ainda não consegue enxergar, um Deus que parece ter lhe esquecido, um Deus que permitiu que muitas circunstâncias ruins sucessivamente acontecessem. E eu não tenho como dizer para uma mãe que acabou de perder um filho: calma que a sorte vai virar. Talvez não vire. Talvez não vire. É importante a gente entender que muitas vezes Deus trabalha nas circunstâncias para melhorar a nossa condição. Sem dúvida. Ele muda os quadros. Ele mexe na medicina. Ele mexe nas circunstâncias. Ele mexe nos fatores. Ele combina eventos, Ele subverte a ciência quando Ele quiser, Ele por vezes faz isso. Mas sabe o que eu acho? O que eu vejo? O que eu observo na Bíblia, na realidade? É que na maioria das vezes, Ele não mexe nas circunstâncias para melhorar a nossa condição. Muitas vezes Ele mexe na nossa condição para aguentar qualquer circunstância. Fique de pé.
assim que eu vejo Deus. Ele tem um plano dele e às vezes é difícil entender. Paulo tentou. Chega uma hora que ele desiste. Ele diz, a profundidade das riquezas. Romanos 11. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, são seus pensamentos. Mas quão deleitáveis são seus caminhos. E quem conheceu a mente do nosso Deus? Ou quem primeiro deu a ele alguma coisa para depois receber? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu creio que Deus pode abrir uma porta para você. Eu creio que Deus pode fazer voltar aquele que se perdeu. Eu creio que Deus pode restaurar alianças que foram partidas. Eu creio que Deus, com um toque só, cura feridas que a medicina desconhece solução. Mas ainda que Ele não faça, ainda que Ele não atue nas circunstâncias, ainda que Ele não trabalhe para mudar a sua sorte, Ele sem dúvida nenhuma trabalhará para mudar você. Ainda que Ele não mude as circunstâncias para preservar ou para melhorar a nossa condição, Ele sempre trabalha a nossa condição para sermos resilientes e aguentarmos qualquer circunstância. Talvez você esteja lidando com perdas tão duras que são difíceis de suportar. E coisa que ninguém vai entender, como você ainda não superou. Talvez você carregue isso de uma forma que esteja te amordaçando, esteja te aprisionando. Às vezes num choro tão mudo que você nem consegue mais expressar com palavra. Às vezes sua oração está travada aqui. E você ficou preso, incapaz de se relacionar de novo. Você não consegue ver perspectiva. E aí você está perguntando por que Deus não agiu? Por que Deus não mudou a circunstância? Por que Deus não atuou para preservar seu pai, sua mãe, aquela pessoa, seu casamento, o seu filho? Por que Deus não atuou? São respostas que infelizmente hoje eu não tenho para te dar. Mas eu tenho a certeza de que Ele pode não ter atuado nas circunstâncias, mas Ele está atuando no seu coração. Está pegando a tua mão dizendo, está difícil, filha, mas você não está só. Eu continuo aqui do teu lado. A gente vai enfrentar isso juntos. Eu não vou te abandonar agora. No meio de uma angústia, de uma sentença de morte, você não vai caminhar sozinho. Eu entro no circuito aqui. E se a tua sorte não mudar, Ele vai mudar você para aguentar qualquer que for a circunstância, qualquer que for a sua sorte. E eu vou te dizer, uma só pessoa com Deus é maioria em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não tem problema nenhum você clamar a Deus para que Ele mude as circunstâncias, para que Ele mude a sorte, para que Ele mude os eventos. Mas nunca deixe de clamar para que Ele mude, para que Ele aperfeiçoe, para que Ele fortaleça a sua alma, o seu coração, a sua mente, para suportar, para aguentar, para resilir, para continuar, para perseverar, para influenciar, para poder ajudar, para poder servir em qualquer circunstância. Seja qual for a perda, seja qual for a angústia, que você possa dizer, todos os dias nós somos enviados à morte e reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus nos abençoe. Porque Ele é